Gente, agora eu vou ao vivo para a redação do nosso Portal Dia com ele, nosso amigo Tasso Cruz, que é quem vai trazer para a gente alguns destaques desse portal que tem a cara do Piauí. Boa tarde, meu amigo Tasso Cruz. Boa tarde, Valbert. Boa tarde a todos que nos acompanham nesta quarta-feira. Valbert, hoje muita informação no nosso Portal Dia, líder em credibilidade na internet. E a gente começa, Valbert, trazendo uma matéria sobre o polêmico julgamento do Supremo Tribunal Federal, que foi praticamente encerrado ontem. O STF já formou a maioria, o julgamento ainda não foi encerrado, mas a Corte formou maioria para descriminalizar o porte de maconha para consumo pessoal. De acordo com a Corte, estamos vendo aí a matéria da nossa repórter Emily Alves, que explica um pouco mais sobre o assunto. Quem quiser saber todos os detalhes, só apontar o QR Code. Então, o STF fixou maioria, Valbert, por um placar de 6-3 contra fixando nessa tese, como eu disse, a favor do porte para consumo pessoal da maconha, né? A tese, Valbert, pelo que o STF fixou, e a gente acompanha aí, teve a favor da descriminalização os votos do ministro Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso, Alexandre Moraes, Edson Fachin, Rosa Weber e Dias Toffoli. Votaram contra os ministros Cristiano Zanin, André Mendonça e Nunes Marques. A corte é formada por 10 magistrados, 9 já se posicionaram, então com 6 se posicionando a favor da descriminalização, nós já temos então a maioria. Como a gente vem explicando, Valbert, a tese, e muito se propagou pelas redes sociais, de que o STF estaria decidindo a favor da descriminalização para qualquer tipo, qualquer quantidade, e não é esse o processo, não foi isso que o órgão determinou. O julgamento, como eu disse, ele dura 9 anos, e a tese mais aceita até o momento é de que 60 gramas ou até 6 plantas fêmeas são critérios para discriminar entre o traficante, né, entre o indivíduo que se beneficia com o comércio ilícito e o consumidor. Essa é a tese mais defendida no órgão. Ainda não se tem uma definição, a discussão ela vai continuar, mas é mais um daqueles capítulos, Valbert, da briga entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso. Ontem, em resposta à decisão do Supremo que fixou maioria, lembrando que o julgamento ainda não terminou, a Câmara foi pautado também nas comissões da Câmara para que avançasse aquela PEC das drogas, que pode criminalizar o porte de qualquer quantidade de entorpecentes. É mais uma daquelas brigas entre o STF e a Câmara, mas o STF então formou maioria, Valbert, para a descriminalização do porte de droga para consumo, de maconha para consumo no país. Uma matéria muito polêmica, um tema que a gente discute muito, e você mostra muitos casos relacionados aqui no Rota do Dia, né, Valbert? Eita, me tira aqui uma dúvida, que eu sou leigo no assunto. De acordo com a Constituição, legalmente, eu não estou querendo interferir aqui em nada, só que alguns anos atrás ninguém tinha acesso a essas questões em relação ao STF. Sim. Mas constitucionalmente, quem que é para estar ali trabalhando essas questões de fato e de direito, de acordo com a Constituição? O que diz a Constituição, Valbert, é que matérias legislativas, matérias de maior impacto social, elas precisam passar pelo Legislativo, porque o Legislativo tem em seu corpo de funcionários ali, no seu escopo de servidores, uma capacidade maior de dialogar com a sociedade. Então, se tem audiências públicas, se recebe diversas autoridades, associações, para que se possa discutir junto à sociedade todos esses temas. Por isso que o Legislativo, a Câmara e o Senado possuem essa maior musculatura para discutir com a população mesmo. Quando o STF evoca para ele alguns temas dessa profundidade, por isso gera as críticas junto ao Legislativo,
E o STF é apontado, eu não sou formado em Direito, mas aqui como jornalista que estuda muito a área, o STF ele tem como principal função ele ser um guardião da Constituição, verificar se a Constituição Federal está sendo aplicada, se houve algum desrespeito em algum ponto da Constituição, em alguma determinada matéria. Fiscalizar. Isso, exatamente. É manter a ordem. Isso. E não decidir. Isso, e não legislar. Não legislar. O que a Câmara afirma é que, o presidente da Câmara até se pronunciou ontem, Arthur Lira, é que o STF estaria tentando legislar quando toma uma decisão nesse sentido. O ministro Gilmar Mendes, que já foi presidente do STF, se pronunciou rebatendo Lira e disse que o STF não estaria tentando legislar, ele estaria tentando delimitar uma questão objetiva, né, de quanto ao porte de drogas. Mas eu diria, Valbert, que muito em breve, se não essa semana, na semana que vem a gente deve ter a Câmara se pronunciando. Daqui a pouquinho nós vamos trazer mais desdobramentos do Jornal Dia News, mas a expectativa é que a bancada piauiense, em sua maioria, vote contra a descriminalização e essa PEC que vai sair, deve sair da Câmara, deve ser bem dura, deve ser bem mais rígida quanto ao porte. E aí ela não sei se a expressão é essa, abafa essa do STF. A tendência é essa. A tendência é essa. Que a Câmara defina. Constitucionalmente é para ser assim. Que a Câmara defina por uma medida mais dura, mais restritiva quanto ao consumo de drogas no país, já que na Câmara, Valbert, a gente tem a pressão popular de forma ainda mais intensa. A opinião popular é mais considerada, porque os deputados são eleitos, têm um mandato de 4 em 4 anos, né? Então, isso tudo vai ser discutido, um momento de rota de choque entre STF e Legislativo Federal. Tá, deixa eu fazer mais uma observação aqui, o Ezequiel já está até pedindo para eu encerrar, e você pode me corrigir, pode me corrigir não, por favor, me corrija se eu estiver errado, que assim, gente, não é que o STF, e não estou nem me contradizendo não, mas eu preciso colocar essas informações para vocês, ele esteja liberando para que o dependente, a pessoa que gosta lá, usa maconha em qualquer lugar. Não. Tem todos os critérios. Sim. Tem todos os critérios, não pode isso, não pode aquilo, só que aí vai fomentar aquele que está lá no topo da pirâmide em relação a essas questões. E aí, meu amigo velho, mesmo com toda essa proibição que já há, quem foi que nunca viu alguém fumando maconha em qualquer praça aqui de Teresina? Lembrando, Valbert, o STF em nada decidiu quanto ao uso recreativo de maconha. Não tem nada a ver com isso. Ele apenas definiu critérios para abordagem. Para se prender ou não, que importa a quantidade. E ele então, coloca, Valbert, só para concluir, existe um consenso, né, sobre o que o STF definiu, que caracteriza como ilícito de natureza administrativa. Até então era considerado como um ilícito de natureza penal. Como o STF classificou como um ilícito de natureza administrativa, não se teria consequências penais. Então, esse é o ponto que precisa deixar bem claro. Não existe qualquer definição contra uso recreativo em local que é permitido, nada disso, né? Então também isso é preciso deixar bem claro. Justamente. E vamos aguardar o posicionamento do Legislativo também, que deve sair em breve. Obrigado, viu, Tasso? Fala, meu irmão. Um grande abraço a você, um grande abraço a todos. Desculpa, é porque o Zan tá no ponto lá em São Paulo. Amanhã a gente Aí o Ezequiel tá pra me deixar doido. Um abraço pra você, um beijo, um abraço no coração do Zan. Estamos com saudades dele. Tchau e até amanhã. Obrigado, meu amigo Tasso Cruz.